Olá, muito bom dia a você que nos acompanha no canal de O Tempo no YouTube. Hoje o Café com Política é com o presidente do Sindicato dos Escrivães da Polícia Civil de Minas Gerais, Marcelo Horto. Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Letícia, eu que agradeço essa oportunidade da gente poder discutir um pouco de segurança pública, né, aqui no estado de Minas Gerais. A gente estava conversando que na próxima semana não só o Sindep, mas as forças de segurança vão convocar uma manifestação, uma paralisação ali por conta da recomposição salarial que está sendo proposta pelo governo do estado. Como que o sindicato tem visto essa recomposição? A questão, Letícia, é que não está sendo proposta pelo governo. O governo não quer fazer recomposição salarial. E é importante a sociedade compreender que nós, das forças de segurança pública, não estamos lutando por aumento de salário. Porque o governador, para ele deu um aumento de salário de 300%. As forças de segurança não querem apenas o direito de recomposição das perdas inflacionárias. Então é importante, Letícia, a gente compreender que nos últimos 10 anos, de 2015 a 2024, quando você soma todas as perdas inflacionárias descontado as recomposições salariais pagas, a gente está com um déficit de 44% nessa década. E outro detalhe importante, porque o governador Romeu Zema gosta muito de jogar a culpa nos governos anteriores. Mas aqui é importante a gente chamar a atenção que somente no governo do governador Romeu Zema, essas perdas inflacionárias já estão se somando quase 10,9%. Então é muita perda salarial. E é por isso que as forças de segurança pública, no próximo dia 8, próxima terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Praça 7, nós estaremos trazendo policiais de todo o estado. E aí não é só o Sindicato dos Escrivães, não são apenas os sindicatos da Polícia Civil, são todas as organizações da Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiro, policiais penais, as forças que atuam com os adolescentes, né, os agentes socioeducativos, então todos os administrativos, toda a força de segurança vai estar na rua para dizer para a população, olha, o governador Romeu Zema não cumpriu a palavra que ele deu para as forças de segurança. E o senhor acha que vai ter clima de uma mobilização? Porque eu falo porque teve uma última que não teve o público ali esperado comparado a anos anteriores. Se tem clima, e eu pergunto isso justamente por conta que recentemente a gente teve a questão do Vale Alimentação. Se o senhor acha que essa questão do Vale Alimentação desmobilizou um pouco a categoria? Letícia, é importante a gente compreender o seguinte, em 2021, 2022, nós chegamos a colocar mais de 50 mil policiais aqui nas ruas de Belo Horizonte. É por óbvio, e naquela oportunidade a gente teve alguns avanços que a gente não teria. O governo não queria dar nenhuma recomposição e nós conseguimos sair de lá com 10%, nós saímos de lá com auxílios fardamento. Então, assim, foi uma grande mobilização. Por óbvio, nos anos seguintes, a gente não conseguiu ter uma mobilização naquela proporção. Mas esse ano a gente tem percebido, só para você ter ideia, no dia 28 de fevereiro, um pouco antes do carnaval, nós levamos mais de 5 mil pessoas. Claro, quando as pessoas comparam com 2022, que tinha 50 mil, não, tinha poucas pessoas. Mas se você perceber que é apenas um início de mobilização, a gente levar 5 mil pessoas para as ruas para dizer que o governador Romeu Zema não tem cumprido a palavra dele com a segurança, é muita gente. Por isso, Letícia, respondendo agora de forma direta a sua pergunta, nós estamos muito otimistas, nós estamos aguardando todos os policiais, inclusive do interior, vão vir caravanas. Dia 8 vai ser uma outra grande manifestação, porque o que está em jogo é a palavra do governador, ou melhor, a falta de palavra do governador, que ele não cumpre, ele trai as forças de segurança. E aí eu gostaria, Letícia, de pedir licença para falar um pouco do Vale Alimentação. O Vale Alimentação, o auxílio alimentação, como está na nossa lei, é uma demanda nossa desde 2019. Sabe o que acontecia, Letícia? Os outros servidores públicos têm direito a esse benefício do auxílio alimentação. Ele excluiu apenas as forças de segurança pública. E lá no decreto, exclusivamente, inclusive, fala da Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiro. Então, esse era uma luta que a gente traçou em 3 dimensões. Além da política, né, aqui de vir na sociedade, a gente também foi no judiciário, e claro, politicamente na Assembleia Legislativa, onde já tinha um projeto que ia derrubar esse decreto, um projeto de resolução que ia derrubar esse projeto. Como o governador sabia que ele ia perder, ia ter que pagar o auxílio alimentação, ele foi lá e anunciou antes de perder, né? Então isso para nós é um grande motivador da categoria, porque os policiais sabem que o governador Romeu Zema, ele não fez nada porque ele queria fazer.
ele fez sob pressão. E todos os policiais sabem que o governador Romeu Zema só irá pagar a nossa recomposição se nós formos para as ruas. E nós começaremos, mais uma vez, a gente começou dia 28. Agora nós vamos retomar no dia 8 de abril, terça-feira, na Praça 7. Mas, Gênia, acredita que esses acenos, né, mínimos ou não ali, como que a categoria avalia, do auxílio alimentação, se isso tem desmobilizado um pouco, se esse aceno tem servido? Letícia, é que é importante a gente compreender que existe um debate na Força de Segurança e a sociedade precisa compreender. Quando a gente fala da aposentadoria do policial, por que a policial? Não é que a aposentadoria é especial, é porque o trabalho policial, ele é diferente dos outros trabalhos. Vocês viram agora, recentemente, na semana passada, um policial foi tentar salvar uma pessoa e ali o que ele ofereceu naquela tentativa? Num ato heróico, ele foi puxado e ele morreu ao tentar salvar uma vida. E ele estava ali fazendo o quê? Praticando o trabalho dele. Então, em todas as situações, Letícia, você imagina o seguinte, está todo mundo correndo da situação e o policial está indo para ela, porque faz parte do trabalho do policial ir de encontro ao perigo, né? Em 2019, na pandemia, todo mundo estava em home office, os policiais estavam na rua. Então, o trabalho policial, ele é diferente. Então, ele precisa ser enxergado por toda a sociedade também de uma forma diferente. E aí, a gente tem um cuidado que quando você fala, por exemplo, do auxílio alimentação, nós estamos muito felizes e, claro, agradecemos ao governador por enfim botar a mão na consciência e autorizar o pagamento do auxílio alimentação, porque ele resistiu muito, mas enfim ele fez. Então a gente agradece, sim, é óbvio que a gente agradece. Só que o que a gente está cobrando dele agora é algo que vai atender, inclusive, aqueles policiais que já estão aposentados, as famílias dos policiais que morreram, como esse policial que morreu semana passada. Ele não está mais na ativa, ele não vai receber vale alimentação. Mas e a família dele? Como é que fica? Nós temos que pensar também naqueles que dependem dos policiais, que saem todo dia e arriscam as suas vidas para garantir segurança à sociedade. Então, por isso que a recomposição salarial, ela é uma demanda, ela é uma pauta que ela unifica todos os policiais, desde os que estão na ativa até aqueles que já estão aposentados, aqueles que estão na inatividade. Por isso que a gente acredita que vai ser uma grande mobilização. Qual que é a recomposição que os sindicatos das forças de segurança estão pedindo? Eu falo isso porque um argumento ali usado bastante pelo governo é a questão fiscal, de que não tem como dar a recomposição que é pedida pela categoria, se eu não me engano, passa ali de 44% na última década. Na última década que pede isso e o que o governo tem falado é só a questão da inflação, mas alegando uma questão fiscal do governo justamente para poder não voltar a uma questão anterior de salários atrasados. Como que o sindicato e as forças de segurança avaliam esse discurso? Letícia, como você mesmo disse, é um discurso retórico que o governador faz para a sociedade. Porque ele mesmo, em dezembro, anunciou superávit no caixa do governo, dizendo que ele é um bom administrador. Esse governador, é o governador que mais presenteou o empresariado com isenções fiscais. Ou seja, então, para os empresários, ele tem isenções fiscais. Isso demonstra que o Estado tem sim flexibilidade financeira, quando ele mesmo termina o caixa em dezembro dizendo que tem superávit. Então, o que acontece é uma posição de governo. O governador Romeu Zema, ele quer acabar com os serviços públicos. E qual que é a melhor maneira de acabar com os serviços públicos? A gente diminui o interesse da população pelo serviço público. Então as pessoas que iriam fazer os concursos não vão, tanto é que se você pegar os últimos concursos da Polícia Civil, da Polícia Militar, o índice de pessoas interessadas em fazer o concurso diminuiu drasticamente. Por quê? As carreiras públicas da polícia não estão sendo mais interessantes. E isso é ruim, sabe por quê? Porque a gente acaba não tendo pessoas interessadas em se tornar policiais, a gente acaba com defasagem de pessoal, e a gente tem que lutar por essas coisas. Principalmente essa valorização com a recomposição salarial, e que é uma luta de todas as entidades de classe. Se você for perguntar a qualquer entidade, o mínimo que a gente quer é que o governo pague a recomposição inflacionária. E é por isso que eu te falei, ele sempre joga a culpa nos governos anteriores. Mas agora o que a gente exige dele, no mínimo, é que ele pague aquilo que está na conta do governo dele, que chega em torno de 10,9%, que é a recomposição de 2022 que ele não pagou, e a de 2024 agora que ele está se negando a pagar. É o mínimo que ele pode fazer pelas forças de segurança pública. Pagar a recomposição, no mínimo, é do governo dele que ele deve.
Não, o senhor falou sobre essa questão dos concursos, né, que as pessoas não têm mostrado interesse. O governador falou recentemente, sugerindo uma questão de concursos temporários ali para as forças de segurança. Como que o senhor avalia essa proposta? Letícia, eu gostaria, do fundo do coração, de falar aqui o que eu sinto em relação a isso. Mas como, né, a pessoa que vai estar assistindo o seu programa não merece ouvir isso, no mínimo, é uma incapacidade, uma incompreensão deste governador com o que é força de segurança. Imagina aí você, população de Minas Gerais, um policial que ele entra nas forças de segurança de forma temporária. Você já imaginou quando ele entra aí com 22, 23 anos com as forças de segurança, assim que ele termina o curso superior, ele entra numa força temporária. Aos 30 anos, ele deixa de ser policial. A única coisa que ele fez na vida foi combater o crime, usar arma, correr atrás de criminosos. O que mais que ele vai aprender a fazer a não ser policial? E aí eu pergunto a você, quando ele ficar desempregado, aos 30 anos, qual que é a única coisa que esse policial sabe fazer? Combater o crime. Mas ele não vai poder mais combater o crime porque ele foi mandado embora da polícia. Qual que é o outro lado que ele vai tender a abrir as portas para esse policial quando ele chegar numa condição de desespero, de não ter nenhuma colocação no emprego? No mínimo, o que o governador está querendo é privatizar as forças de segurança, é transformar esse policial em miliciano, é transformar esse policial em alguém que vai trabalhar para uma iniciativa privada. Tá, mas e aqueles que não conseguirem uma vaga na iniciativa privada, Letícia? Porque muitos trabalham como segurança. Sim, né? Mas esse policial temporário que deixou a polícia e que prendeu muito bandido, que ele colocou a sua vida em risco e colocou toda a sua família em risco ao combater certos crimes. E quando ele estiver desempregado na rua, quem é que vai abrir os braços para recebê-lo, Letícia? E na hora do desespero, você acha que ele vai aceitar que tipo de proposta? Então o governador tem que botar a mão na cabeça e entender que polícia não é brincadeira. Segurança pública não é brincadeira. Não dá para você treinar uma pessoa com todo o conhecimento tático e estratégico de combate ao crime e depois falar com ela, siga sua vida, vê o que você consegue aí no mercado. Não, polícia tem que ser cargo de carreira, tem que ser estatal, porque somente o Estado tem o direito e a prerrogativa do uso da força. E se a gente privatizar as forças de segurança, o que a gente vai ver é um mundo comandado ainda mais por outras coisas. E como que o senhor avalia investimentos na instituição Polícia Civil? Se é realmente desvalorizada se a gente comparar com outras instituições, Polícia Militar? Letícia, a Polícia Civil a gente até brinca que é o primo pobre. Só para você ter ideia, a maioria das unidades policiais do interior, e até aqui na capital tem muitas unidades, são todos prédios, casas alugadas, casas, que eles vão lá, alugam e diz, olha, agora aqui é uma unidade policial. Não são unidades preparadas, não são unidades, prédios próprios, planejados para o atendimento de força de segurança. Não, eles pegam uma casa qualquer, que tenha um monte de cômodo, aluga e instala uma unidade policial. No interior ainda é pior, porque o prefeito é que tem que pagar o aluguel, o prefeito tem que oferecer servidores para trabalhar, e o prefeito vai lá e aluga uma casa e põe uma placa lá, delegacia de polícia. Muitas vezes nem policiais têm, porque nós fomos fazer visitas no interior aí, quando a gente chegou lá, a chave da delegacia estava na mão de um estagiário. Nem era o servidor da prefeitura. Porque quando a gente encontra servidores da prefeitura tomando conta daquela unidade que eles chamam de delegacia, a gente já até acostumou, porque são muitos. No interior isso aí ainda é muito mais complexo. Então, o investimento que o governador tem que fazer é pensar a Polícia Civil a longo prazo, com prédios próprios, prédios com arquitetura própria, e parar com essa coisa de ficar abrindo unidade de polícia só para tirar fotografia e dizer que na cidade tem. Porque muitas vezes só tem delegado ou só tem policiais, outros policiais, escrivães, investigadores naquela unidade policial, só uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. Mas está lá uma casa com uma placa da Polícia Civil escrito delegacia de polícia. E aí não tem polícia naquele local. Uma proposta que tem sido bastante discutida é a unificação, né, das funções do escrivão com o investigador. Queria que o senhor explicasse, né, para quem está nos acompanhando, qual que é a diferença de cada uma dessas funções e como que isso funcionaria ali na prática, né? Qual que seria o benefício disso? E a gente estava conversando sobre isso, isso já deveria ser uma coisa, segundo o senhor, que já deveria ter ocorrido, né? Sim. A Polícia Civil, ela não tinha uma lei orgânica nacional. Depois de mais de 10 anos de luta, 15, 16 anos, mas no Congresso Nacional, em 2023 foi aprovada a Lei Orgânica
Nacional das Polícias Civis. Qual que era o objetivo dessa Lei Orgânica Nacional? É padronizar o método de trabalho da Polícia Civil em todos os estados da federação. Letícia, só para você ter ideia, São Paulo tem 14 cargos policiais. Minas Gerais tem 5 cargos policiais. Outros estados, aqui você tem delegado, escrivão, investigador aqui em Minas, mas em outros estados é agente de polícia, em outros estados é comissário, em outros estados inspetores. Então, assim, não existe uma padronização. A ideia da Lei Orgânica Nacional é você reduzir, ter uma estrutura policial mais organizada e com os policiais tendo mais prerrogativas para o trabalho. Só porque você me fez uma pergunta, e eu sou professor também, então eu preciso de didaticamente explicar algumas coisas. Olha, a Polícia Civil de Minas Gerais, que é onde a gente tem lutado por essa mudança, inclusive lutado pela implementação da Lei Orgânica Nacional aqui. Lá em 2021, o governador de Minas mandou um projeto de lei que já contemplava essa pauta de unificar escrivães e investigadores em um único cargo, para que esse cargo realizasse todos os trabalhos da investigação. Só para vocês entenderem, a investigação ela é dividida hoje em 2 momentos. É um momento de campo e um momento de estruturação formal, ou seja, formalização. Muitas vezes, você, quando é vítima de alguma coisa, Letícia, você tem que passar e ser ouvida 3 vezes pela mesma situação. Muitas vezes, Letícia, você vai na unidade policial, registra uma ocorrência, volta para sua casa. Depois um policial vai lá na sua casa, leva uma intimação para você, 1 mês depois, voltar na delegacia para de novo prestar declarações sobre aquele fato. Sabe o que vai acontecer nesse período todo, Letícia? Aumenta-se a dificuldade de você elucidar o crime. O que a unificação traz? Principal ponto é que a gente vai diminuir essa burocracia. Você vai falar apenas uma vez sobre os fatos. Você vai lá, vai relatar, aquele policial que te atendeu, ele já vai adiantar todo o processo da investigação. Você não vai ter que ser intimada no segundo momento para ser ouvida no terceiro momento. Isso aqui eu estou tentando dar o exemplo mais simples para você entender. Isso é um ponto, mas são vários os outros pontos, principalmente na redução da burocracia, que vai avançar de maneira assim, a gente imagina que é incomparável com o modelo atual. Mas é claro, para isso nós precisamos fazer uma análise profunda de como está a investigação policial e a gente apresentar o que precisa ser mudado nessa investigação policial. Só que para isso também precisa da boa vontade da chefia da polícia. Só para você ter ideia, Letícia, em janeiro de 24, eles estabeleceram um grupo de estudos para a implementação da Lei Orgânica em Minas Gerais. Esse grupo de estudos até hoje não apresentou nenhum relatório. Já em janeiro, fevereiro, março, abril, 14 meses, não apresentaram nada. Você tem pessoas trabalhando e não apresentam resultado. Agora, em outubro, a chefe de polícia mandou fazer um outro grupo de estudo, agora não para implementação total da lei, mas para implementação de parte da lei. Isso em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, já 6 meses e eles não apresentaram nenhum tipo de resultado. Então, Letícia, é assim, o pessoal... A gente até brinca na polícia que quando eles não querem resolver uma coisa, eles criam um grupo de estudos. Mas e cadê os resultados desse grupo de estudo? A gente tem cobrado isso da chefia de polícia, porque os outros estados já saíram na frente, Espírito Santo, Tocantins, Ceará, Sergipe, todos já implementaram, estão na implementação da lei orgânica, inclusive já unificaram os cargos. Só Minas Gerais que está ficando para trás. E a gente acha que isso é colocar Minas Gerais no atraso. Nós poderíamos estar na frente nesse debate. Não sei se o sindicato tem algum do impacto financeiro, também poderia trazer um estudo desse impacto financeiro de unificar essas 2 funções. Aí, Letícia, que é a que causa mais estranheza. O impacto financeiro é 0. Sabe por quê? Porque o investigador e o escrivão de polícia no estado de Minas Gerais, elas são 2 carreiras que elas são espelhadas. Né? Ela tem o mesmo salário, a mesma estrutura de cargo, ela tem a formação quase idêntica. Só para você ter ideia, toda a formação na academia do investigador e do escrivão, ela é muito parecida. Só que, como são trabalhos distintos, em alguns momentos, em algumas cargas, eles trabalham um pouco com uma diferenciação para alguns temas, né? Mas, no geral, a carga, eu diria que ela é 80% a grade curricular do escrivão, 80% a grade curricular do investigador. E outra questão interessante aqui para Minas Gerais. Lá em 2013, a Lei Orgânica da Polícia Civil, ela estabelece, no artigo 79, parágrafo 1º, que
existem funções comuns a todas as carreiras. E ela tem uma questão de uma função genérica, que na verdade eu, escrivão, eu não posso me eximir de fazer uma tarefa ou outra porque eu sou escrivão. O investigador também não pode eximir de fazer uma tarefa ou outra porque ele é investigador, porque essa lei garante isso. Só que em Minas Gerais, os delegados de polícia, que são os chefes, para evitar, porque normalmente você tem policiais que não querem fazer essa ou aquela tarefa, e eles se escoram na questão legal, muitos delegados não quiseram fazer esse debate. Mas todos os debates que foram feitos, inclusive foi levado ao judiciário, e o judiciário entendeu que não existia isso. Se o trabalho é de polícia, todos os policiais têm que fazer. Então, a gente entende que a partir do momento que foi instituído o oficial investigador de polícia, um dos grandes avanços é que não haverá mais essa questão pessoal de dizer eu faço esse ou aquele trabalho. Não, o trabalho que é de polícia, todo mundo tem que fazer. E o impacto financeiro, só para reafirmar, é zero. Zero de impacto financeiro. É apenas uma questão de mudança de cultura organizacional. Uma questão que a categoria defende é a cadeia de custódia. Eu queria que o senhor explicasse como que isso funcionaria ali na prática. Outra questão também muito importante, Letícia, que você traz para a gente fazer aqui no debate. Foi uma outra mudança fundamental na estrutura da investigação. Essa veio pelo pacote anticrime de 2019. Porque antigamente você tinha um inquérito policial, os materiais ficavam fixos no inquérito policial. E esse material, ele acompanhava esse inquérito, né? Então, tudo o que acontecia ali com aquele material tinha a ver com aquele caderno investigativo. Porque o inquérito policial, o que ele é, na verdade? Ele é um caderno investigativo. Tudo aquilo que acontece na investigação, com as perícias, tudo, tem que ser trazido para esse livro, que a gente até tem um desejo que no futuro, em vez de inquérito policial, seja tido como um artigo, né? Assim, é o livro da investigação. E aí você pegar, assim, cada crime, cada investigação, você tem ali um livro que vai poder te contar a história daquele crime. Então, na verdade, o inquérito policial, a melhor analogia que eu posso trazer para vocês, o inquérito policial é um livro que conta a história de um crime. Só que ele ficava também preso com aqueles materiais. Com o advento do pacote anticrime, separou-se a história do crime da história dos objetos que estão vinculados àquele crime. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a história do crime ela vai passar em diversas mãos que não precisam passar pelos objetos que comprovam, pelos objetos que estão vinculados. Então, as perícias, o que a gente chama de proteção à qualidade daquela prova. Você não fazer com que aquela prova seja contaminada. Porque imaginou, quanto mais pessoas estiverem em contato com aquela prova, menos são as chances de você chegar a quais são as pessoas que realmente são relevantes naquela prova. Você está entendendo o que eu estou falando? Assim, como é que eu vou descobrir se 10 pessoas pegou nesse celular? Como é que eu vou saber de quem é o celular? Mas se eu pego um celular e ele só tem elementos que indicam a presença de uma pessoa, eu falo, não, esse celular é daquela pessoa. Mas quanto mais pessoas têm contato com ele, mais difícil fica da gente identificar. Então a gente entende que a cadeia de custódia, ela é fundamental para melhorar o fluxo da investigação e na identificação dos elementos comprobatórios, porque a gente define as autorias dos crimes. Tá? Então isso é fundamental. Por isso a defesa de que você trate e trabalhe as provas do crime de uma maneira separada, diferente. E é isso que o pacote anticrime trouxe, é isso que a cadeia de custódia diz. Olha, só vai lidar com o material, com as provas do crime, quem tiver interesse direto na investigação para dizer da autoria daquele crime. Outros vão contar a história do crime a partir de outras dimensões, que não aquela dimensão ali que envolve o material. E como que está essa discussão ali para poder implementar isso aqui no estado? É outra questão, porque isso aí depende da boa vontade da chefia da Polícia Civil. Nós fomos visitar várias cidades do interior. Letícia, eu estive aqui em Divinópolis. Assim, você precisa ver que prédio, um prédio de 5 andares, que daria para tratar de toda a central de custódia, de toda aquela região ali, de todas as cidades em volta, sabe? Só que o prédio está lá dizendo central de custódia, mas é a mesma coisa das delegacias. Só tem uma placa e um prédio. Quando você vai ver a funcionalidade, não está funcionando. E aí você vai, mas por que não está funcionando? Falta empenho da chefia. Só para você ter ideia, Letícia, o Sindicato dos Escrivães está lutando pela implementação da cadeia de custódia desde janeiro de 2020.
A lei, ela é de novembro, me parece. Novembro ou dezembro, desculpa, que às vezes a gente perde um pouco das datas. Mas eu acho que é dia 23 ou 24 de dezembro, a lei do pacote anticrime. Dia 5 de janeiro, a gente já estava cobrando a chefia, a implementação da lei. Já são 5 anos de luta. Avançou muito. Mas esse muito que avançou é pouco em relação ao tanto que precisa avançar, principalmente no que diz respeito às centrais de custódia. Nós não podemos aceitar, Letícia, que os materiais, que os vestígios criminais continuem jogados em salinhas nas unidades policiais, quando a lei exige que ele tenha uma central, que ele tenha um atendimento especializado com profissionais exclusivos para tratar daquela questão, que essa tem sido a nossa grande luta, porque antigamente eles achavam que o escrivão da polícia, que o cartório é que tinha que cuidar dos materiais. Antes da lei, sim. Depois da lei, não. Tanto que a lei diz que não. Em todos os processos que nós fomos à justiça para exigir o cumprimento da lei, a justiça entendeu que a lei tem que ser cumprida. Então nós já temos a lei, temos o entendimento judicial. O que está faltando é a Polícia Civil olhar para isso com mais carinho e com mais afinco, no sentido de vamos resolver esse problema, que é um problema que também muda toda a cultura organizacional. E aqui, Letícia, eu quero chamar a atenção. O grande problema que nós sofremos na Polícia Civil para evoluir é a dificuldade de mudar a cultura organizacional. Nós temos uma Polícia Civil que ainda quer trabalhar como se ela estivesse no século passado. E não pode ser assim. A sociedade evoluiu, a tecnologia evoluiu muito, então a polícia não pode continuar trabalhando como se estivesse nos séculos anteriores. Isso aí é inaceitável. Essa questão de cultura organizacional, a gente traz bastante aqui no Jornal o Tempo questões de casos de assédio dentro da instituição. A gente teve um caso bastante relevante, que é o da Rafaela, né, Drummond. Queria perguntar, o sindicato tem um número de denúncias, números fechados em relação ao assédio, e quanto desses casos de denúncia teve um desfecho com punição? Letícia, esse é um dos pontos que a gente tem maior... eu não acho uma palavra, mas é uma frustração. Porque a Polícia Civil continua ignorando os casos de assédio. As pessoas, elas desistem de denunciar. Por quê? Porque elas sabem que não vai dar nada e muitas vezes a vítima é que é prejudicada. Normalmente, a vítima é quem mais sofre. Nós estamos com casos sérios de assédio. Nós denunciamos, o sindicato criou um formulário para denúncia de assédio que a gente deixa no nosso site disponível para as pessoas fazerem denúncias anônimas. Porque, Letícia, o que a gente mais percebe é que quem pratica o crime normalmente está numa condição superior, na maioria das vezes. Nós temos um caso recente agora no interior de um caso de assédio sexual que o policial, inclusive, foi condenado. 7 anos de cadeia e perdeu o cargo público. Mas são poucos os casos, mas não foi pela Polícia Civil, porque lá na Polícia Civil o processo dele não anda, né? Teve que ir na justiça. Dentro da Polícia Civil nós temos diversos casos, inclusive nós mandamos para a Corregedoria e para a chefe de polícia um ofício com mais de 20 ações para combater o assédio moral. E sexual também. O sexual, Letícia, tem uma diferença. Porque quando a vítima de assédio sexual ele já é criminalizado, a gente ainda consegue avançar mais. Agora, quando é o assédio moral, é muito mais difícil para comprovar, é muito mais difícil para a gente conseguir uma punição. Eu te digo que o índice de punição do assédio moral é quase zero. Aquele caso da Rafaela mesmo é um caso simbólico, porque tinha tudo, tinha prova que a própria vítima deixou, e no final das contas os autores pagaram multas de R$3.000, o outro teve 5 dias também, né? E aquilo sumiu no vento. E tem outros casos, e a gente inclusive está preparando para fazer novas denúncias, nós estamos preparando para fazer nós já fizemos 2 audiências públicas, nós iremos para uma 3ª audiência pública, e a Polícia Civil ela é tão resistente em combater esse tipo de crime que nem lá na Assembleia eles conseguiram levar. Eles levaram estatísticas que são de subnotificações. Eles levaram lá tipo 30, 40, 50, quando na verdade a gente sabe que são centenas. O assédio moral acontece a todo momento. Mas é preciso que haja um investimento sério da chefia, que haja
procedimentos sérios. Nós pedimos, inclusive, para que se fosse criada uma delegacia especializada na corregedoria para combate ao assédio. Sabe qual foi a resposta que eles nos deram? Não há necessidade, porque as outras delegacias que combatem todos os crimes podem combater esse. É como se virasse, Letícia, e falasse para você, para que ter delegacia de mulheres? A delegacia de tóxicos pode investigar crimes de violência contra a mulher. Isso foi o que eles falaram internamente. Porque quando eles falam que não precisa uma delegacia na corregedoria para combater o assédio, nós entendemos então que... Então para que delegacia especializada na Polícia Civil? Você está entendendo a analogia que eu estou fazendo? Né? A Polícia Civil tem várias delegacias especializadas. Agora, quando a gente pede uma delegacia especializada dentro da corregedoria, não, aí não precisa. Quer dizer, a gente vê que falta boa vontade para investigar esse tipo de crime. Mas por quê? Porque esse tipo de crime vai bater nos chefes. E a corregedoria, dificilmente, ela está na polícia para combater crimes de chefes. É muito mais para combater os crimes do policial que... o policial ali desacatou, fez... Né? Então, quando você pega tudo isso, você vê aonde que está o foco do trabalho nesse tipo de situação. E nós continuamos, viu, Letícia? Desde antes do caso Rafaela, a gente já combatia, e o Sindicato dos Escrivães, o SINDEP-MG, ele tem como bandeira fundamental a luta contra o assédio, né? Principalmente. A gente consegue fazer um raio-x, o sindicato, assim, de quantas denúncias que chegaram, a gente falar em números de denúncias que chegaram e de fato que tiveram um desfecho, até de subnotificação que talvez o próprio sindicato acredita que tenha, principalmente porque as pessoas acreditam que não vai ter punição. Letícia, eu vou falar aqui, assim, eu não gosto de falar números, porque quando a gente fala em números, a gente quer uma tabelinha. Eu sou professor de matemática, então para mim é difícil falar números. Eu queria te dizer o seguinte, da minha experiência pessoal, porque o meu telefone, ele fica no grupo, nós temos um grupo de escrivães com mais de 750 escrivães do estado de Minas Gerais inteiro, então a gente comunica muito rápido, as pessoas me procuram o tempo todo, mas aí eu converso, explico, e a gente sempre fala, pessoal, hoje nós temos tecnologia, a gente orienta os escrivães, deixa uma câmera, vai na Shopee, compra uma câmera de gravador pequenininho, bota na sua televisão e deixa lá no seu computador, pra você gravar tudo o que está acontecendo no seu dia a dia. A gente tem dado essa orientação, porque se a gente tiver elementos, o sindicato irá processar todos esses assediadores. Mas o que eu te digo, Letícia, só para você entender, 8 em cada 10 informações que eu recebo, que eu passo, orientações que eu dou, depois que a pessoa conversa comigo, que eu explico tudo, ninguém... E eu oriento, falo assim, olha, se você não quiser se dispor, entra no site, digita a sua denúncia. Olha, quase zero. Então eu te digo que a subnotificação nossa, ela ultrapassa 90%. Sabe, Letícia, é porque o assédio, agora, uma forma que a gente tem utilizado é de perceber a quantidade de policiais que estão sendo afastados com adoecimento mental. E quando a gente vai pesquisar a causa, a origem está no assédio. Tá? De todos os casos que a gente relatou à corregedoria, até hoje, a corregedoria não deu nenhuma resposta para o sindicato. E nós relatamos mais de 20 casos. Desses que chegam para a gente com denúncias anônimas. Em qual período isso? No período de 2023 para cá. E a gente percebeu o seguinte, que diminuiu. Logo depois do caso da Rafaela, a gente recebia muitas denúncias. Depois foi diminuindo, e até que hoje nós estamos com muito poucas denúncias. Agora, recentemente, a gente recebeu algumas denúncias que a gente vai estar encaminhando agora de assédio. Então, assim, mas é importante que as pessoas entendam, principalmente os policiais, olha, é importante você conseguir, grava, filma, pega a documentação, porque nós iremos continuar nessa luta. E nós vamos continuar a exigir da chefia de polícia que tenha políticas de polícia civil para o combate ao assédio. A gente caminhando para o final, Marcelo, como que o senhor já falou um pouco, mas assim, a avaliação das forças de segurança com o governador Romeu Zema, como que é essa relação hoje e se esses pequenos gestos, porque a gente fala, inclusive na política, que as forças de segurança é o principal gargalo do governador. Como que o senhor vê essa relação das forças de segurança e se esses últimos acenos, seja do Vale Alimentação, se são suficientes? Olha, Letícia, as forças de segurança, elas tem buscado o diálogo com o governador Romeu Zema desde o início. E aí não é novidade para ninguém que
a maioria das forças de segurança apoiaram o governador Romeu Zema. A maioria das forças de segurança estão alinhadas politicamente com o governador Romeu Zema. Então, quando você tem as forças de segurança que são alinhadas politicamente com o governador Romeu Zema, sendo tratadas pelo governador Romeu Zema com desprezo, o governador Romeu Zema nunca recebeu nenhuma das lideranças das forças de segurança para debater e para dialogar. O governador Romeu Zema, ele faz questão de toda vez que ele se referir às forças de segurança, sempre de forma agressiva. É chamando de corrupto, chamando de mal agradecidos, chamando de que tudo que se faz é pouco. Então, ele sempre é muito agressivo com as forças de segurança. E é por isso que o tempo todo as forças de segurança estão dizendo: olha, governador, nós te apoiamos para governador, nós estamos até no seu campo político enquanto maioria, mas o senhor sempre trata com desprezo as forças de segurança. E o governador, ele, infelizmente, Letícia, eu sou obrigado a discordar, ele não dá aceno nenhum para as forças de segurança, porque ele não fez nada para as forças de segurança de bom grado. Lá em 2019, ele sentou e propôs 3 aumentos parcelados às forças de segurança aceitaram. Ele pagou 1, deu cano em 2. E é por isso que as forças de segurança o chamam de Zema caloteiro, porque ele deu calote em 2 pagamentos. De lá pra cá, ele nunca fez nenhum aceno de falar assim: ó, estou fazendo isso porque as forças de segurança me trataram com respeito, eu vou respeitar as forças de segurança. Ele nunca fez nada. Ele só deu aumento. Não, desculpa, deixa eu corrigir a palavra. Ele só pagou a recomposição lá em 2021, depois que nós colocamos mais de 50 mil policiais em 2022 nas ruas. Ele só está dando agora o auxílio alimentação, porque no dia 28 nós colocamos mais de 5 mil policiais na rua e ele está vendo que a panela de pressão está gritando muito. Essa panela vai estourar. E essa responsabilidade a população precisa saber. Não é nossa. Nós, os líderes sindicais, nós das associações, nós estamos o tempo todo buscando diálogo. Mas o governador, ele só provoca os policiais. Vejam, eu convido a população a ver todos os discursos quando o governador fala de força de segurança. Ele sempre termina dando uma provocação. Ele sempre provoca de alguma forma as forças de segurança. Mas as forças de segurança têm um compromisso com a segurança desse Estado. As forças de segurança têm um compromisso com o bem-estar da população. E é por isso que, por mais que o governador nos pressione, a gente tem tentado manter tudo sob controle. Mas nós temos que mostrar para a população, temos que mostrar para o governador de que a maneira que ele está agindo, de falta de diálogo, de falta de compromisso com o que ele acorda, né? Isso só leva as forças de segurança perceberem que ele é um governador que a gente não pode confiar. Então, Letícia, é nesse sentido. Agora, no dia 8, o governador de novo vai ter mais um recado. As ruas vão dizer que os policiais, no lugar de estar nos seus locais de trabalho, estarão nas ruas. Para dizer para a população: esse governo não tem compromisso com as forças de segurança. E aqui, gente, eu não estou falando do SINDEP, não estou falando dos sindicatos da Polícia Civil, eu estou falando de todas as entidades, de todos os policiais ativos e aposentados. E olha, gente, nós temos que ter um carinho especial com os aposentados. Vocês viram agora recentemente, os criminosos não estão importando que o policial é aposentado, não. Foram lá e jogaram bomba na casa de 2 policiais. Então, policial, uma vez policial, Letícia, ele só vai deixar de ser de policial quando ele morre. E o governador Romeu Zema tem falado de fazer a sucessão com o Matheus Simões. O senhor falou assim que nos 2 primeiros, né, mandatos ali do governador Romeu Zema, a categoria apoiou ele. Como que vê essa possível sucessão do Matheus Simões? A categoria iria apoiá-lo? Letícia, eu diria o seguinte: é da natureza humana, né, a reciprocidade. Eu tenho certeza que as forças de segurança irão tratar o governador e o vice-governador da mesma maneira que ele tem tratado as forças de segurança. Muito obrigada pela participação, sempre muito bem-vindo, Marcelo, para poder voltar aqui e a gente sempre discutir essas questões da segurança pública. Letícia, eu que agradeço e estaremos sempre à disposição.